As catracas do trem aqui no Brasil parecem um portão por onde só passaria um cachorro, não é? Tipo uma portinhola para cães. Dentro do estúdio de televisão, todos ficaram atônitos com essa declaração. Os debatedores não conseguiram segurar o riso e gargalhadas ecoaram na plateia. A tela mostrava a cena de uma manhã movimentada na Estação Sé, em São Paulo. Uma multidão se alinhava com surpreendente ordem, enquanto as finas catracas abriam e fechavam silenciosamente e em sucessão. Isso é realmente o padrão mais elevado de trilhos do mundo? Vocês estão brincando, disse Alice Dupont, uma engenheira da ferrovia francesa, com um encolher de ombros. Ela estava sentada orgulhosamente de pernas cruzadas, com um sorriso desafiador nos lábios. Nossos portões do TGV são de aço mais robusto. Uma criança pode pular por cima dessa coisa. O apresentador concordou. A porta da minha casinha de cachorro é mais forte. Falta senso de segurança. Parece que os brasileiros confiam demais no espaço. Alice acenou com a cabeça com escárnio. Para ela, a catraca de bilhete era um símbolo de tecnologia. Metal pesado, câmeras de CFTV e mecanismos complexos. Estas eram as coisas que deveriam garantir a segurança, não a confiança. Por isso, ela não conseguia acreditar nos portões simples do Brasil. Isso realmente funciona? Qualquer um pode passar de graça, ela perguntou. Outro debatedor respondeu: talvez seja porque os brasileiros são pequenos, então eles não têm força para pular. Risos fortes e romperam novamente. Após o programa, o escárnio se espalhou rapidamente nas mídias sociais. A catraca do Brasil? O portão de cachorro. O Brasil, que se orgulhava de sua tecnologia e conveniência nos transportes, tornou-se alvo de piadas de uma forma inesperada. No entanto, poucos dias depois, Alice chegou ao Brasil para uma entrevista sobre um projeto de colaboração. No momento em que desceu do avião e se dirigiu à estação de trem, ela percebeu o quão superficial havia sido seu escárnio. O portão, que ela chamara de portinhola de cachorro, carregava consigo uma filosofia de confiança que há muito havia desaparecido na França e que o Brasil continuava a proteger. Esta é a história de uma engenheira francesa que, em meio ao escárnio, descobriu uma força genuína que ela havia negligenciado. É também uma história que retrata a dignidade e a filosofia do Brasil, contada através de um simples portão pelo qual passamos todos os dias. Alice Dupont, 35 anos, era membro do departamento técnico da ferrovia francesa e responsável pelo projeto de infraestrutura, sendo chamada de a Dama de Ferro por seus colegas. Ela era uma entusiasta e acreditava ser a engenheira que sustentava seu país. Sua visita ao Brasil era motivada por um projeto conjunto entre a Ferrovia Francesa e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, sobre a melhoria da experiência do usuário, comparando os sistemas dos dois países e aprendendo um com o outro. Uma estação de TV francesa cobriu o evento, resultando na sua declaração do portão de cachorro. Mas Alice tinha sentimentos complexos em relação ao Brasil. Anos antes, sua companhia ferroviária havia oferecido um serviço especial, upgrade gratuito para a primeira classe, apenas para passageiros brasileiros. Isso foi em agradecimento a um turista brasileiro que corajosamente salvou uma criança em um acidente de trem na França. Foi um ato de boa-fé da empresa. No entanto, o relatório que chegou à mesa de Alice listava vários maus comportamentos de passageiros brasileiros: deixar lixo, fazer barulho no vagão e até levar bagagem excessiva. Seriam esses os brasileiros tão educados? O que aconteceu? Alice ficou desapontada e desenvolveu um sentimento quase agressivo em relação ao Brasil. Havia uma coisa de que Alice se orgulhava: a ferrovia de alta velocidade de seu país. 2 horas de Paris a Lyon. O design aerodinâmico, o movimento suave e o luxo impregnado da elegância francesa. Era o ápice da tecnologia. Ela se gabava disso. Como engenheira, ela também admirava o senso de estilo de Christine Lacroix, a designer dos assentos do TGV. A verdadeira tecnologia deveria ser bonita. Por isso, ela não estava entusiasmada com esta viagem de negócios.
O que eu tenho a aprender no Brasil? Ela murmurou enquanto olhava pela janela do avião. No entanto, com a equipe de entrevista ao seu lado, ela forçou um sorriso mais confiante do que nunca e viajou para o Brasil carregando o orgulho de que a ferrovia francesa era o padrão mundial. Ela ainda não sabia que esse orgulho seria completamente virado de cabeça para baixo em poucos dias. Ao pisar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Alice respirou fundo. O chão estava polido, sem sujeira. Até o ar parecia mais limpo. O pessoal no saguão de desembarque tinha um rosto sorridente. Boas-vindas ao Brasil, a saudação que trouxe um calor humano incomum ao seu coração. As placas para retirada de bagagem estavam em vários idiomas: português, francês, inglês. O fluxo de pessoas era suave. Ninguém parava nem fazia movimentos desnecessários. O fluxo de pessoas era como uma corrente de água. Por que é tão organizado? Ela perguntou ao colega ao lado. Ele encolheu os ombros, talvez para as filmagens. Mas no coração de Alice havia a sensação de que não era apenas para as filmagens. A caminho do hotel, ela observou a paisagem pela janela do carro. Nenhuma sujeira nas ruas. O semáforo mudava precisamente. Cada carro mantinha silenciosamente a distância. Eles pareciam máquinas organizadas, mas não irritantes. A paisagem ordeira era um forte contraste com a Paris que ela conhecia. Ela se lembrou de ter lido a notícia de que nos World Airport Rankings Global Cleanest Airports de 2024, os aeroportos brasileiros estavam frequentemente no topo, enquanto o aeroporto Charles de Gaulle de Paris estava fora da lista. Alice sorriu ironicamente ao ver o número. Ah, não foi um acidente. Limpo e educado, mas o espírito de serviço é diferente da tecnologia ferroviária brasileira. Ela se convenceu enquanto pegava o trem para o centro da cidade. O trem se movia silenciosamente. A pequena vibração lhe deu uma sensação inexplicável. Havia algo fundamentalmente diferente da França. Ela ainda não sabia o que era. No dia seguinte, Alice e a delegação francesa visitaram o escritório da CPTM. Eles foram recebidos pelo senhor Roberto Machado, do Departamento de Assuntos Internacionais. Ele curvou-se educadamente e cumprimentou. Bem-vindos a todos. Primeiro faremos um tour pelas instalações da estação. O senhor Machado estava vestindo um terno e falava cuidadosamente. Mesmo através do intérprete, sua sinceridade era palpável. Típico brasileiro, murmurou Alice, mas seu sorriso se desvaneceu rapidamente. Descendo a escada rolante até o túnel subterrâneo, eles viram as instalações brilhantes. As catracas estavam alinhadas. Cada vez que um passageiro passava o cartão, ouvia-se um rápido som eletrônico. O portão abria e fechava rapidamente. O movimento sucessivo era surpreendentemente silencioso e suave. O Sr. Machado apontou. Este é o nosso sistema de bilhetagem. Alice franziu a testa. Seus colegas riram. Era completamente diferente dos portões de aço pesado que estavam acostumados a ver na França. Fino, baixo e abrindo e fechando como uma pena. É muito simples. Uma criança pode pular por cima. Isso seria quebrado na França em 3 dias. A fala zombeteira ecoou. A risada ressoou na passagem. O entrevistador filmou. O diretor de TV assentiu. Bela tomada. Isso fará o estúdio rir. Esta foi a filmagem transmitida na França que encheu o estúdio de risadas. Deve haver muitos passageiros sem pagar aqui, disse Alice, resmungando. O sensor também é lento, qualquer um pode passar. O Sr. Machado apenas sorriu calmamente e respondeu, por favor, tentem. Eles passaram em sucessão na frente da câmera. Naquele momento, Alice parou. Ninguém tentou fraudar. Centenas de passageiros passavam em sucessão, mas não havia empurrões nem confusão. O som de bip tocava regularmente. A multidão andava como se seguisse um ritmo. Esta catraca pode processar 30 pessoas por minuto, disse o Sr. Machado calmamente. Seu design não é para impedir, mas para não interromper o fluxo do usuário. Não para impedir, murmurou Alice. O portão da França, feito com base na dúvida. O portão do Brasil, projetado com base na confiança. Somente na frente de um portão, as duas culturas eram claramente diferentes.
Enquanto olhava para as costas das pessoas que passavam, Alice se lembrou das cenas das estações em seu país. Pessoas se esgueirando, empurrões violentos no portão, gritos dos seguranças. Ela acreditava que aquilo era natural. Mas agora, esse orgulho estava sendo silenciosamente ridicularizado. A risada havia desaparecido na estação. Apenas o som eletrônico ecoava. Depois de passar pelo portão, o que os esperava não era a estação que ela conhecia. Alice parou. O lugar era como um mar calmo. Mesmo sendo hora do rush matinal e centenas de passageiros deveriam estar na plataforma, não havia empurrões nem barulho. Os passageiros de terno, estudantes, turistas, todos se alinhavam naturalmente. Eles esperavam silenciosamente sua vez sob a pequena placa indicadora. Ninguém furava a fila. Quando havia um espaço vazio, uma pessoa naturalmente se movia para preenchê-lo. Não havia palavras nem comandos, mas tudo funcionava como se fosse um único fôlego. Por que ninguém os repreende? Alice estava confusa. O senhor Machado sorriu. No Brasil, a fila não é vista apenas como uma regra. Eles estão mais familiarizados com o senso de respeito mútuo. Isso está enraizado e é isso que cria a ordem. Essa declaração fez Alice suspirar profundamente. A ordem é criada pelo comando. Essa era a crença dela. Mas a cena à sua frente estava baseada na confiança, não no comando. Ela começou a perceber que o valor de fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando, cresce naturalmente aqui. O trem chegou, as portas abriram, todos recuaram voluntariamente até que todos os passageiros pudessem desembarcar. Ninguém se moveu no meio do silêncio, o único som era o ranger do metal. Não demorou muito, a fila avançou. Todos entraram calmamente no vagão. Ninguém estava com pressa, ninguém estava reclamando. Ela se lembrou das brigas frequentes na plataforma e da cultura da pressa na França. Ela se orgulhava dessa cena como uma vibração cheia de humanidade, mas agora ela estava envergonhada desse pensamento. Acho que entendo por que aquele portão pequeno não quebra, Alice murmurou. O que move os trilhos do Brasil não é a regra, mas a confiança. Não a vigilância, mas a autodisciplina. Não a máquina, mas o coração das pessoas. Suas palavras não terminaram. O trem partiu suavemente. Alice suspirou. Ela olhou para o relógio. Os ponteiros de hora em minuto estavam exatamente no horário de partida. O atraso de partida é 0, disse o senhor Machado calmamente. Não havia arrogância em sua voz, mas sim uma silenciosa prova do esforço diário. Alice respirou suavemente e sorriu em silêncio. Não era escárnio ou zombaria, mas um sorriso natural que vinha de dentro. É a primeira vez que experimento uma partida tão silenciosa. É como se o próprio tempo se aproximasse suavemente das pessoas. O Cícera Machado fechou ligeiramente os olhos. A ferrovia do Brasil esculpe o tempo com o sopro das pessoas, não medindo o fluxo com a máquina. O que move é a máquina, mas o que sente o fluxo são as pessoas. Essa frase penetrou profundamente em seu coração. Esculpir o tempo com o sopro das pessoas. O significado da palavra precisão mudou silenciosamente em sua mente. Em seguida, Alice mudou da plataforma de trem regular para a plataforma de alta velocidade, a linha elegante e moderna feita para o projeto. Era a mesma estação, mas ela sentiu que a densidade do ar havia mudado. Ela nunca havia experimentado isso. Ao pisar na plataforma do HSR, Alice prendeu a respiração. Centenas de pessoas estavam na fila, mas o ar era limpo e transparente. Apenas o som do vento e o anúncio ecoavam. Era como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. Por que é tão silencioso? Ela perguntou baixinho ao senhor Machado. O senhor Machado sorriu calmamente. No Brasil, o silêncio não é tolerância. É para não quebrar o tempo dos outros e é considerado uma cultura de conforto. Por exemplo, levar o lixo embora após comer não é apenas por não querer incomodar, é por consideração à próxima pessoa que usará o lugar. É assim que mostramos consideração mútua.
é a cultura que foi transmitida de pais para filhos e que existe há milhares de anos. Essa consideração é o que sustenta a fundação desta terra até hoje. Ao ouvir essa declaração, uma onda de calor se espalhou no peito de Alice. A consideração se torna cultura. Ela nunca havia experimentado esse sentimento. Na França, o silêncio era um símbolo de tédio, mas no Brasil, o silêncio era como um tempo de oração que conectava as pessoas. Ao entrar no vagão do trem HSR, ela imediatamente entendeu o significado. Não havia sujeira nos assentos. A janela mostrava a luz externa suavemente. O passageiro sentado colocava silenciosamente sua lata de bebida em sua bolsa. A pessoa que caminhava no corredor acenava levemente com a cabeça ao passar. Todos respeitavam a presença um do outro, como se estivessem conectados por uma corda invisível. Enquanto o pôr do sol se movia, a cor vermelha cobriu o vagão. A luz envolvia suavemente os rostos das pessoas. Todos estavam lendo, dormindo ou olhando silenciosamente pela janela. Aquele silêncio ecoou no coração como uma canção. Alice percebeu naquele momento: o silêncio dos brasileiros não era ausência, mas sim um ato de consideração pelo outro que se tornou a vida cotidiana, e é isso que este lugar narra. Esta é a força deste lugar, que não é dita em palavras, mas em ações. Diferente da França, que usa o barulho, sua expressão refletida na janela não era mais de comparação, mas um espelho de profunda reverência. O anúncio tocou no vagão. O trem está rodando no horário. Alice viu a oportunidade e perguntou com um sorriso: quanto de atraso é considerado no horário? O atraso médio anual da ferrovia de alta velocidade brasileira é de 30 segundos. 30 segundos. Apenas 30 segundos em um ano. Por um instante, ela não conseguiu entender o significado dessa frase. 30 segundos é apenas um tempo de descanso. E esse é o atraso total em um ano. Sua mente entendia, mas seu coração não seguia. Na França, uma única luz de sinalização poderia causar um atraso de 1 hora. A chuva fazia parar, mas o próprio atraso era considerado parte do tempo. Ao perceber isso, ela sentiu um calor no fundo do peito. Em seguida, eles visitaram o centro de treinamento. Os motoristas estavam muito sérios na simulação de direção. Mesmo um atraso de 5 segundos era sentido no corpo do jovem motorista. Alice respirou fundo ao ver. Se fosse na França, todos teriam entrado em greve por causa de um atraso de 5 segundos. Sua risada tremia, como se estivesse segurando as lágrimas. Em uma precisão medida em segundos, havia a presença de energia. No último dia da visita, Alice e seu colega foram ao Centro de Gerenciamento de Operações do HSR. Uma tela enorme cobria toda a parede. Inúmeros pontos de luz mostravam o movimento dos trens, piscando como o pulso de um coração. O pessoal trocava comandos calmamente através do headset. Ninguém falava alto, ninguém mostrava ansiedade. Nesta sala, um atraso de 1 minuto equivale a um acidente, disse o Sr. Machado, o guia, tornando o ar pesado. Ele também explicou o sistema de resposta a terremotos ou tufões. Quando um sensor detecta um tremor, a IA analisa os dados e escolhe a rota segura mais rápido que um humano, mas a decisão final é sempre do humano. A máquina não existe para superar o humano, mas para proteger o humano. É muito perfeito. Alice não conseguiu deixar de murmurar. Ela nunca tinha visto um lugar onde tecnologia e humano interagissem tão bem. No fundo dos dados frios, havia o calor humano. A perfeição, cheia de gentileza, a fez arrepiar. Mas o que mais a tocou foi a próxima geração de trens de alta velocidade, exibida como um símbolo do futuro. Um modelo grande estava silenciosamente parado. O explicador sorriu. A velocidade-alvo é mais rápida, mas o mais surpreendente é o silêncio. O vídeo mostrava o trem flutuando suavemente, nenhum som de raspagem de metal. Apenas o deslizamento suave que parecia cortar o ar. É como se o futuro estivesse se aproximando silenciosamente, disse Alice como uma oração. A ferrovia do Brasil não existe para apressar, disse o Sr. Machado calmamente.
É para levar as pessoas ao seu destino em silêncio e com certeza. Naquele momento, algo se dissolveu no coração de Alice. Na França, a velocidade era dignidade. Mas no Brasil, o silêncio era a prova da confiança. Não é luxuoso, mas é perfeito, ela sussurrou para si mesma. O Brasil é uma ilha que viaja silenciosamente para o futuro. Ela acreditava nisso e fechou os olhos em silêncio. Antes de voltar para casa, no lobby do hotel, Alice recebeu um e-mail. Era da equipe de investigação da estação de TV que cobriu o evento. O assunto era a verdade sobre o bilhete do passageiro de primeira classe. Ela clicou e respirou fundo. Os passageiros que causaram problemas na França não eram brasileiros. A investigação mostrou que os que se beneficiaram do serviço eram turistas de outros países que usaram passaportes falsos. Naquele instante, uma pontada atravessou seu coração. Os brasileiros que esperavam silenciosamente na fila, na plataforma, voltaram à sua mente. Ninguém brigava, ninguém empurrava. A realidade que ela não queria acreditar, ela viu pessoalmente. Eu estava errada. Saiu suavemente de sua boca. Ela não culpou sua ignorância, mas o arrependimento por não ter visto a verdade. Não era uma derrota, mas o começo de um aprendizado. No avião de volta, ela abriu seu caderno. Silêncio, confiança, design, centrado no humano. A página estava cheia de palavras que ela havia aprendido no Brasil. A ideia de aplicar isso à ferrovia francesa acendeu silenciosamente em seu coração. Ao voltar para casa, Alice apresentou uma proposta na reunião do departamento técnico. Quero criar um sistema com a condição de confiança, não um design que controle o usuário. A era de fazer portões e estações baseados na dúvida sobre as pessoas acabou. Inicialmente, seus colegas riram dela, mas ela não desistiu. Meses depois, em uma nova estação construída em uma província, o design baseado em confiança de Alice foi implementado. As câmeras de CFTV foram reduzidas. A passagem foi ampliada e a estrutura foi feita para que os usuários naturalmente dessem passagem uns aos outros. O resultado foi uma redução nas disputas e melhoria na eficiência operacional. A estação tornou-se pacífica. As crianças podiam brincar com segurança. Cada vez que ouvia a voz do usuário, o peito de Alice se aquecia. Um segurança disse: "É surpreendente que as câmeras tenham diminuído, mas as pessoas parecem ter se tornado mais educadas." Em pé na nova plataforma, enquanto o vento soprava, ela sorriu. O silêncio vem da confiança. A manhã que ela viu no Brasil ainda ecoava em seu coração. Semanas depois, a televisão pública francesa exibiu um programa especial sobre o Brasil. O título: Brasil, a nação movida pelo silêncio. Começou mostrando a jornada de Alice, desde o portão de cachorro até a plataforma quase silenciosa, as pessoas se alinhando ordenadamente e a cena das pessoas passando em sucessão pelo pequeno portão como se fossem um só fôlego. A plateia no estúdio gradualmente se acalmou. O narrador disse: "Neste pequeno portão existe uma confiança que o mundo esqueceu." Após o programa, os convidados do estúdio aplaudiram juntos. Não era um aplauso estrondoso, mas um aplauso silencioso, cheio de profunda reverência. Um dos debatedores que havia zombado antes falou ao microfone com um sorriso irônico: "Nós rimos do portão brasileiro, achando que era para cachorro. Mas os tolos éramos nós. Não era um portão pequeno. Era uma porta de entrada para a confiança." O salão ficou em silêncio novamente. E uma voz baixa disse: "A força do Brasil está no lugar onde não há barulho." Após o programa, a mídia em todo o mundo o copiou. Inúmeros comentários inundaram as mídias sociais. É preciso uma cultura sem pressa para fazer uma ferrovia de classe mundial. A confiança é uma garantia de segurança mais forte do que um sensor. Eles não são movidos pela regra, mas pelo coração. Fiquei comovido com o silêncio deste lugar. Abaixo da seção de comentários, havia uma foto da estação Confiança, projetada por Alice. A plataforma estava banhada pelo sol. Os passageiros tinham orgulho e um sorriso suave em seus rostos. A narração final disse silenciosamente:
O portão de bilhetes do Brasil não é apenas um portão. O mundo viu um projeto brasileiro chamado Confiança. A tela lentamente se desvaneceu. A última palavra branca que apareceu foi: o silêncio não é ausência, é confiança. Se esta história o tocou, por favor, inscreva-se e curta para apoiar esta ilha que tocou o mundo, Brasil. Seu aplauso silencioso impulsionará a próxima história. Obrigado por assistir até o fim. Até a próxima.